Oi, pessoal! Esse vídeo é para mostrar para vocês como que faz aquele sabonete, aquela base de sabonete transparente que a gente derrete, né? Ela é boa de ter em casa para fazer sabonetes artísticos, decorativos. O objetivo principal dessa base é esse, né? Um sabonete mais de aparência bonita mesmo. Então a gente vai mostrar para vocês aqui todos os utensílios, os ingredientes, porque esse sabonete ele é feito em 3 fases, tá bom? Tem 3 partes bem distintas e aí a gente precisa ver com vocês essa organização que você precisa ter para fazer esse sabonete, tá bom? A primeira fase é a calda, é uma calda de açúcar que a gente tem que fazer. Para fazer a calda de açúcar você vai precisar dessas coisas aqui que você tá vendo. Primeira coisa, você vai precisar, lógico, sempre uma balança, tá bom? Nessa balança você vai precisar para pesar todos os ingredientes, a começar pela calda. A balança, você vai precisar de um refratário, eu tô usando aqui uma bacia de vidro, poderia ser uma panela de inox também, uma espátula de silicone, a glicerina vegetal, um açúcar, a água, eu tô usando água deionizada, uma panela que pode ser qualquer uma, e uma fonte de calor que eu estou usando fogareiro elétrico, tá bom? Então isso aqui é para calda, uma calda que a gente vai fazer de açúcar, tá bom? Vamos agora para a fase 2. A fase 2 também vai levar água, né? A mesma água que a gente está utilizando na calda, vamos utilizar também na lixívia, porque é a parte da lixívia mesmo. A gente vai ter que usar a soda cáustica, a gente vai ter que usar a própria balança novamente, né? Um potinho para a gente pesar a soda cáustica, uma colher para a gente tirar a soda cáustica que está aqui dentro desse potinho. A gente vai precisar de um recipiente que suporte calor, no caso eu estou usando uma jarra aqui de vidro, tá? E depois a gente vai precisar do álcool de cereais também para fazer a lixívia. Então a lixívia vai ser a parte 2, agora vamos ver a parte 3. A parte 3 é o que a gente vai saponificar. O sabão propriamente dito é feito de óleos, né? Que óleos? A gente vai usar estearina de tripla pressão, que eu tô usando aqui estearina de coco. A gente vai usar o próprio óleo de coco. Então, quanto mais você quiser que a sua base, né, seu sabonete fique transparente, então você vai precisar de ingredientes também transparentes e branquinhos. Então, eu tô usando o óleo de coco mais branquinho que eu encontrei. Para quem não sabe, quando a gente vai no mercado escolher um óleo de coco, se ele tiver solidificado, a gente olha no fundo, assim que a gente vê se ele tá branquinho mesmo, né? Então a gente vai precisar da estearina, do óleo de coco, de uma outra fonte de calor. Então são duas, tá? 2 fontes de calor, 2 fogões. Um recipiente para pesar, a colher também para pesar direitinho aqui o seu óleo de coco. E aqui você vai precisar, além de uma espátula de silicone, você vai precisar de uma panela que tem que ser de inox. Aí aqui você não tem para onde correr, tá? Tem que ser uma panela de inox, não tem como ser alumínio, nada. É inox e não tem conversa, tá bom? E é legal a gente ter um termômetro para controlar a temperatura. Não precisa ser esse daqui, pode ser aquele de palito. E a forma depois para colocar o seu sabonete no final. Então, vê como é bastante coisa, né? Mas como é que a gente faz para tudo isso dar certo? É organização. Você tem que pesar os ingredientes antes, separar tudo, ver se tem a quantidade que você precisa. As 2 fontes de calor ali também funcionando direitinho. E agora a próxima fase que a gente vai fazer aqui é a pesagem. E sobretudo, não menos importante, já que a gente vai mexer com soda cáustica, né? Então a gente tem que se proteger com luva, óculos de proteção, uma touca, máscara, um jaleco ou um avental, tá bom? Mesmo que não fosse com soda cáustica, a gente ia ter que cuidar da higiene. Então é necessário também passar um álcool 70, dar uma esterilizada em todos os instrumentos, em todos os equipamentos antes. Então tá bom, vamos começar aqui a fase 1, que é a calda. A gente está usando o açúcar União Premium, que é o açúcar mais branquinho que eu conheço. A minha intenção é fazer uma calda bem transparente, né? Então, optei por um açúcar realmente muito branquinho. Poderia ser qualquer outro, mas eu encontrei esse aqui, então vamos com ele, tá? Tem 120 gramas de açúcar aqui. E aqui nesse copo nós temos 60 gramas de água deionizada. É só colocar e fazer a diluição agora desse açúcar nessa água, tá certo?
E a gente fazendo isso em banho-maria acelera muito mais o processo, então rapidinho vai ficar pronto. Rapidinho nada, viu? É o que mais demora. Então a gente já coloca aqui no banho-maria. E é importante fazer em banho-maria, tá bom? Não recomendo que faça direto na panela, porque o açúcar pode ficar amarelado. Então, fazendo aqui no banho-maria, você garante que não vai ficar amarelado, não. Agora, se você não tem problema com amarelado, então tá bom, né? Pode fazer direto numa panela também. Então, aqui é a fase 1 que eu falo, assim, né? Que demora mais para fazer. Então, a gente começa por ela. A glicerina também vai entrar nessa calda, mas é mais tarde, depois que já estiver pronta, não é agora. Então, aqui é um exercício de paciência. Eu vou dar pausa aqui na filmagem, tá? Porque senão vai demorar muito. E a intenção aqui é que todo esse açúcar fique derretido, né? Que ele se dissolva completamente nessa água e que toda essa misturinha aqui fique transparente. Nada de cristalzinhos, nada de turvo. A gente vai raspando assim as laterais. Então, a calda não vai chegar a ferver. Ela vai ficar apenas dissolvida, né? O açúcar na água vai dissolver, isso que vai fazer a nossa calda. Não é a mesma calda de pudim que a gente faz direto na panela, nada disso. A intenção aqui é fazer apenas a dissolução de um no outro, tá bom? Então vai demorar um pouquinho, a gente vai ter que pausar. Olha, pessoal, então aqui já tá quase pronta a calda, tá? Quase, quase. Quando a gente coloca a lanterna do celular, eu sempre coloco a lanterna do celular para ver se tem ainda algum cristal. Então, ainda tem bastante cristal, tá vendo? Então, ainda não tá boa, mas já tá quase. Então, eu vou aumentar o fogo aqui um pouquinho, vou mexer bastante. Essa parte que cristalizar nas bordas, a gente simplesmente descarta. Mas é importante que essa parte toda que tá cristalizada no fundo se dissolva. Isso é muito importante para a transparência do nosso sabão, tá bom? Mas, se você não liga muito para a transparência, então já estaria bom. Aqui eu vou diluir um pouco mais. Mostrando agora para vocês aqui, o banho-maria tá fervendo, vou baixar o fogo. A importância de você ter um fogãozinho que tem controle de intensidade da chama, né? No caso aqui é um fogão elétrico, mas é bom ter um fogãozinho com esse botãozinho que controla justamente por isso. Agora eu tô baixando, porque não é legal a panela ficar trepidando aqui junto com essa bacia de vidro. Então a gente percebe que já dissolveu muito bem, né? Então a gente mexe mais um pouquinho aqui, não consegue perceber nenhuma coisa significativa aqui, nenhum cristal. E agora o que eu vou fazer é pesar a glicerina, que eu vou colocar aqui diretamente nessa bacia aqui mesmo. Aqui a calda em cima de um texto, para vocês verem que como tá transparente, tá? Agora eu vou colocar na balança e vou já fazer a pesagem da glicerina aqui dentro. Tá, beleza? Minha glicerina já tá aqui, certinha, tá bom? Vai voltar pro banho-maria, mas vai ficar numa temperatura bem baixinha, só para manter mesmo a temperatura. Por isso que precisa de 2 fontes de calor, tá? Porque aqui, senão, a nossa glicerina vai acabar esfriando a calda aqui. A gente quer que se dissolvam bem. Vai ficar lá no outro fogareiro, no fogãozinho baixo, foguinho baixo. E a gente vai dissolver melhor aqui os dois, tá bom? E aí, na hora que a gente vai fazendo as outras coisas aqui, é o tempo que ela leva para se conservar quentinha. Então, vai ficar lá no banho-maria em foguinho baixo. Misturando aqui a glicerina com açúcar no banho-maria novamente. Coloquei no fogo alto só porque a glicerina estava em temperatura ambiente, né? Então, ela obviamente não tá na mesma temperatura da calda. Então, aqui a gente vai misturar ambas. E assim que a água começar a ferver, vou desligar o fogo aqui, vou colocar na temperatura mínima, só para manter o calorzinho. Por curiosidade, vou só verificar a temperatura aqui. Agora aqui tá dando 56 graus, mas é mais ou menos isso mesmo, tá vendo? A gente já tá misturando aqui a calda na glicerina, então tá dando tudo certo, tá? Tá bem transparentezinho, dá pra ver até a letrinha da bacia lá embaixo ali, o nome, né, da Marinex aqui da minha bacia. Então tá bem legalzinho, mas eu vou baixar o fogo aqui para deixar na temperatura só de manutenção desse calor, tá bom? Enquanto isso, a gente vai fazer as outras 2 fases.
Fase 2 agora, então, a lixívia, tá bom? Enquanto a lixívia fica pronta, a gente vai derreter os óleos. Então, a lixívia, que é a segunda parte. Então, vamos colocar aqui, tem 50 gramas de água e aqui tem 15 gramas de soda cáustica, bem purinha que eu encontrei, tá bom? Beleza? Dissolver a soda cáustica aqui, né? Então, é essa hora que a gente tem que estar realmente bem protegido, com luva, avental, óculos, touca, tudo direitinho, máscara. Senão, a gente vai fazer bagunça, né? Então, vamos lá. Tá bem mexidinha aqui, tá bem mexida, mas ainda não diluiu. Vou deixar aqui quietinha num cantinho. Aqui. Cantinho. Tá certo? Agora é a hora de pesar o óleo de coco e a estearina. Vou pesar diretamente na panela de inox que eu vou usar para derreter. O álcool de cereais vai ficar esperando ali, tá bom? Que não é a hora dele ainda, deixa ele quietinho ali. Então, agora eu vou colocar a panela aqui na balança, normalmente, né? Ligar a balança ou então zerar. Então, vou fazer a pesagem aqui da estearina, que são 60 gramas de óleo de coco e 30 gramas de estearina vegetal aqui que eu vou colocar. Daqui eu já vou levar direto para a fonte de calor para derreter. Já coloquei o óleo de coco, agora falta só a estearina. Foram 60 gramas de óleo de coco e agora serão 30 gramas de estearina aqui para pesar, tá? Então, a gente vai aqui devagarzinho. E são 30 graminhas. Vamos devagarzinho. Essa panela de inox, como eu falei, né? A lixívia, que é a soda cáustica junto com a água, virá para cá, para essa panela. Portanto, precisa ser uma panela forte, uma panela de inox, verdadeiro mesmo, bem resistente, porque vai ter aqui o processo de saponificação a quente. Já vou colocar essas duas gorduras aqui na fonte de calor, no meu fogãozinho, e vai começar a derreter, certo? E vai dar tudo certo. Aqui estão a estearina e o óleo de coco na panela, já no fogão para derreter. Rapidinho derrete, tá? Então, aqui é só aguardar essa dissolução aqui direitinho. Isso não demora. Enquanto isso, eu vou terminar a lixívia. A lixívia já está aqui, ó, bem legal, bem transparentezinha, o álcool e a soda, a água e a soda cáustica. Falta o álcool que eu vou colocar nela. Então, já coloquei aqui na balança, vou ligar. Então, eu vou colocar aqui os meus 120 gramas de álcool de cereais aqui, tá bom? Então, uma coisa assim interessante, né? Tem mais álcool do que água aqui nessa lixívia. Não tem problema não. A gente vai fazer aqui dessa forma mesmo. Enquanto isso, vamos só recapitular aqui as fases, né? A fase 1 aqui tá a calda prontinha com a glicerina, sendo mantida em banho-maria para manter a temperatura. O óleo de coco e a estearina estão aqui em processo de derretimento. Quase no ponto, quando ficar tudo transparentezinho já tá bom. A lixívia também tá pronta aqui, porém, falta colocar o álcool, tá bom? É o que eu vou fazer agora. Rapidinho. Tô filmando. São 120 gramas de álcool. O álcool de cereais é um álcool puro, né? É um álcool bastante forte. Chegando aqui. O que a gente faz agora? Vou tirar aqui da balança, que a balança tira um pouquinho da estabilidade, né? A gente só mexe mesmo com a colher, aqui a lixívia, normalmente, tranquilo. E rapidinho fica tudo transparente novamente aqui, tá? Tudo legal, ok? Então, agora tá tranquilo aqui. Aqui, ó, a estearina e o óleo de coco já tá quase 100% derretido. Assim que não tiver mais nenhum carocinho de estearina aqui, eu já posso colocar a minha lixívia. Tá aqui, então, tudo derretido. Vamos lá colocar. Não assusta não, que às vezes dá um choque térmico, ó. É normal, tá? Eu nem verifiquei as temperaturas antes, porque eu nem tô preocupada com isso, não. Preocupada eu tenho que ficar agora, que eu tenho que fazer realmente uma agitação aqui intensa. Tô fazendo com a espátula, poderia ser um fouet. Essa parte aqui é importante, então é mais ou menos aqui uns, sei lá, uns 2 minutinhos ou um pouco mais.
de agitação bem intensa aqui para poder ocorrer a saponificação, porque a saponificação ela só ocorre mediante a agitação, tá? Então aqui não precisa de mixer, a gente faz aqui na espátula mesmo. Em compensação, não posso parar de mexer. Tô diminuindo a temperatura aqui do fogo para não ficar fervendo demais, não é a intenção que aqui borbulhe tanto, não tem necessidade. Por curiosidade, vou verificar a temperatura aqui. 65 graus. Mas isso nem é tão relevante, é mais importante mesmo aqui, ó. Esse processo todo de agitação aqui, intenso, constante. O álcool evapora bastante nesse momento. Até dei uma tossida aqui que veio um álcool cheiroso aqui pra mim. Então, já tem mais ou menos 1 minuto e meio que a gente tá, 1 minuto e 20, né? Que a gente tá aqui, vamos esperar mais um pouquinho. Não vai engrossar, não é igual o cold process ou hot process que tem aquele ponto de trace, né? Não tem nada disso não. Aqui você não tem muita noção se realmente espumou ou não. Tem gente que pega um copinho com água e joga, vê se faz espuma, para ter certeza se saponificou mesmo, né? É uma boa ideia. Mas se você estiver cronometrando o tempo aqui, dificilmente vai dar alguma coisa errada. A gente tá mexendo bem. A mistura está bem transparentezinha aqui, bacana. Tá? Tem um pouquinho aqui de amarelado que vai acabar ocorrendo. Acredito que seja mesmo da própria estearina, até mesmo do óleo de coco. Mas existe uma estabilização aqui da mistura. Você pode reparar que não existe sequer uma espuma mais, né? Naquela hora que eu joguei ali a lixívia, às vezes endurece, às vezes a lixívia tá muito fria, né? E aí dá uma endurecida aqui. Eu não gosto de aquecer demais a estearina e o óleo de coco, justamente para não dar esse choque. Então aqui tem mais de 2 minutos já que a gente tá mexendo. Não vou tirar do fogo, o fogo tá baixinho. Agora eu quero ver as temperaturas, tá? Aqui 56 e aqui na nossa calda 66, tá com uma diferença de 10 graus. A calda está mais quente. Então eu vou aumentar o meu fogo aqui um pouquinho. É legal que essas duas substâncias aqui, essas duas misturas, estejam com a temperatura mais parecida possível, né? Então não custa nada dar uma aquecida aqui nessa parte. Tá super estável, tá bem bacana. E eu já vou buscar a calda para jogar aqui dentro. Stop. 63 graus aqui, 65 graus. Vou colocar então aqui a calda. É só isso mesmo, não vou nem raspar para não pegar esses cristalzinhos que se formaram. E agora é misturar, né? Depois que a gente misturar aqui, que não vai demorar nadinha, o meu sabonete já tá pronto, né? Tá bem transparentezinho. Tem que observar a olho mesmo, que observar bem de pertinho, para você perceber essa mistura completa, tá? A gente vê que tem uma parte mais densa que a outra, né? A parte que é da calda mais densa que a parte que é o sabão ali, que já tava. Então, eu consigo já ver aqui de que cor que o sabonete vai ficar. Vai ficar bem transparente, levemente amarelado aqui, muito pouco. Tô bem satisfeita com o resultadozinho dele. Só vou mexer mais um pouquinho para garantir essa mistura aqui, para depois não dar nenhuma separação, sabe? Não ficar uma parte se separando da outra. E aqui do jeito que tá, ainda percebo algumas variações aqui na mistura. Tem que estar bem homogêneo mesmo, tudo certinho. Ok? Então, só conferindo a temperatura aqui por curiosidade mesmo. 65. Eu não gosto de fritar sabão, vocês sabem que eu detesto temperatura alta em saponificação. Não gosto de fritar sabão, não. Então aqui a gente conseguiu manter uma estabilidade na temperatura, né? Quando ia ficando muito quente, a gente baixava o fogo e tal. É legal ter o termômetro, até dá para fazer sem, mas eu me sinto mais segura conferindo a temperatura direitinho. Agora tá querendo ferver, eu vou parar aqui de mexer, pra mim já tá legal, já misturou muito bem. E já é hora de colocar nas forminhas. Como eu não tô vendo, né, a
transparente. Não consigo nem ver direito se tá cheio ou não tá. Agora colocar nas forminhas. Eu gosto de usar forminha de silicone porque é mais fácil de desenformar depois. Você pode usar outra forma, né? Mas aqui eu prefiro. Outra coisa também que é interessante agora é que você tem que resistir à tentação de colocar isso aqui na geladeira. Não coloca não. Deixa aqui mesmo em temperatura ambiente, tá bom? Se você colocar na geladeira, ela vai turvar com certeza. Eu quero que fique assim com essa aparência transparente, não vou colocar na geladeira de jeito nenhum. Aqui tem mais ou menos uns 500 e poucos gramas de sabonete, tá bom? É a capacidade dessas forminhas aqui. Cada uma tem mais ou menos uns 80 gramas, uma coisa assim. Então, aqui a gente tá tentando distribuir. E agora é paciência, esperar esfriar, provavelmente só amanhã, tá bom? Tá tudo muito bem feitinho, tudo certinho, então não vai dar nada errado não. Só ter paciência agora com a secagem. É aquela ideia também que você pode depois cortar essas barrinhas aqui, digamos, né? Pra você poder depois derreter também, pode. Então aqui deu certinho, nas minhas formas, derramou um pouquinho, mas deu tudo certo. Sabonetinhos de base glicerinada caseira.